Esta é a segunda parte da análise que eu faço com vocês a respeito dos chamados carros voadores, que eu postei o vídeo dias atrás. Então, para aqueles que estão chegando aqui no Modernidade de Ciência, aproveite e já coloque aí o seu joinha, se inscreva no canal. Sou o Paulo Bittencourt, então vamos para algumas análises complementares agora no âmbito financeiro, de como que esse projeto pode ficar de pé. Dias atrás, uma empresa conhecida brasileira de fabricação de aviões anunciou a criação de uma SPAC, que é uma empresa que será listada na Bolsa de Nova York, junto com a parceria de uma empresa de desenvolvimento americano e com uma captação de fundos privados para levantar ali cerca de 2,9 bilhões de dólares para iniciar o projeto do chamado eVTOL, né? O I de Electric, né? E V de Vertical Takeoff Landing. O interessante nessa operação, e não é a única, a empresa brasileira não é a única a fazer isso, existem empresas britânicas, europeias, de vários lugares, pelo menos 5 empresas fizeram mais ou menos semelhante. Isso é bastante curioso porque normalmente uma empresa aérea ela começa a desenvolver o seu protótipo com recursos que ela tem, com mais algum tipo de financiamento. E a partir de um certo momento, quando aquele projeto já parece que está maduro, ela começa a colher cartas de intenção de compra. Naquele momento não com compromisso fechado, mas aquele protótipo se mostrar viável, porque ele tem que passar por um longo processo de homologação antes que ele possa ser vendido. É assim que funciona no mundo todo. Então me parece muito curioso que, sem ter nem sequer um protótipo em testes, em funcionamento, a empresa diz que precisa ali da ordem de 500 e poucos milhões de dólares, então ela vai captar esses 2,9 bilhões com dinheiro de terceiros em bolsa. Isso é bastante curioso, né, para um projeto que se diz que a estimativa é que em 2025 seja homologado a aeronave para voo pelas autoridades aeronáuticas e em 2026 ele já comece a operação comercial. Então, pelo tempo, normalmente projetos de aviação desses grandes aviões levam mais de uma década para se concretizar finalmente. Nesse caso, não, o espaço de tempo é muito curto. E aí começa a aparecer estimativas como, por exemplo, olha, podemos chegar ali em 2030 de receitas anuais de 4,5 bilhões de dólares. 2030 está ali, do ponto de vista da aviação, está ali. E ainda assim é necessário criar uma SPAC para captar o dinheiro de terceiros. Muito interessante. Interessante porque eu já comentei aqui na primeira parte do vídeo que não se trata absolutamente de questionar o uso dessa tecnologia elétrica para pequenos veículos móveis, mas a amplitude que está se dando disso e a forma que está se captando dinheiro aqui que tem algumas características que eu quero aqui compartilhar com vocês. Veja, se dentro de um plano de negócios se imagina que a viabilidade, né, é tamanha, que já em 2030 faça esse investimento inicial aí de 500 e poucos milhões de dólares, certo? Com investimento inicial de projeto. Já em 2030 você tem um faturamento de 4,5 bilhões de dólares. Então é claro que só o projeto já foi pago muitas vezes. Lá para 2040 pode-se chegar a valores ali de 18 bilhões de dólares, segundo a estimativa. Então, a taxa interna de retorno de um projeto esse que é o ponto, se ela é tão maravilhosa assim, existem vários fundos de private equity, por exemplo, que investem em projetos do tipo greenfield, ou seja, começa do zero, e depois lá na frente, quando a coisa está madura, você vende por um chamado múltiplo muito maior. Não é o caso aqui desse veículo. Logo na entrada do projeto, para fabricar o primeiro protótipo real, para conseguir que seja homologado, eles já desejam dinheiro de terceiros. Qual que é a minha suposição, então? É de que é um projeto tão arriscado do ponto de vista da viabilidade econômica futura que é melhor você captar dinheiro de terceiros via bolsa de valores. Porque se tudo der errado, a ação vai tender a zero, você na verdade não deve dinheiro para ninguém. Porque se você tomar esse dinheiro emprestado hoje, mesmo que o projeto naufrague, a dívida continua. Então é muito curioso essa forma de captação de dinheiro. Por quê? Porque a aviação sabe, e provavelmente
os gestores desse projeto sabem que historicamente na aviação, vários projetos inovadores para aquela época naufragaram. Porque só quando você finalmente coloca aquele objeto voador em operação real, você descobre os senões que muitas vezes estão mascarados de um projeto. Porque no projeto o papel aceita tudo. E existe evidentemente todo aquele corpo de engenheiros, todo aquele corpo de pessoas técnicas que apostam muito naquilo. Então seria muito difícil você dizer para aqueles profissionais que estão diretamente envolvidos com isso, eles são praticamente como se fossem artistas. É muito difícil que eles digam, não, isso aqui não vai funcionar. Aliás, grande parte desses projetos, eu vou deixar algumas imagens aqui, são sempre de aviões que não deram certo. Apesar de que o projeto da engenharia foi maravilhoso. Um MD-11, por exemplo, um avião da McDonnell Douglas, por exemplo, levou a McDonnell Douglas simplesmente a ter que ser adquirida, né, pela Boeing. Simplesmente por uma questão, o DC-10 era um avião já muito consolidado, um líder, né, de mercado para voos de rota longa, e aí o avião sucessor só tinha uma questão que foi mal avaliada do consumo de combustível, enquanto outros aviões com outra tecnologia superavam o MD-11, ele passou depois a ser simplesmente um cargueiro, mas acabou sendo descontinuado. Só que a McDonnell Douglas colocou bilhões no desenvolvimento desse avião. Essa história não é única. Outras empresas, por exemplo, gastaram tanto com um projeto inovador e simplesmente aquilo naufragou. Então, pela característica, onde muitas coisas têm que ser encaixadas, um veículo que transporta muito poucas pessoas, então a otimização do custo tem que ser muito alta. A durabilidade dessas baterias, quer dizer, quantas dezenas, centenas ou milhares de horas essas baterias vão durar. E as rotas, e o sistema de controle, se estima aqui na matéria que foi levada ao ar dias atrás, que cerca de 500 desses veículos poderiam voar sobre a cidade de São Paulo. Ainda que não seja na cidade de São Paulo, esteja se falando da grande São Paulo, existem hoje realmente 500 helicópteros, 411 mais ou menos, na verdade, helicópteros pela cidade de São Paulo. Mas eles não decolam simultaneamente, eles fazem vários voos, mas eles levam várias pessoas, não levam simplesmente 2, 3 pessoas em cada voo. Os helipontos e eventualmente alguns aeródromos que também recebem helicópteros, como o Campo de Marte em São Paulo, você tem rotas específicas, então esses veículos eles não vão poder voar nas mesmas rotas dos helicópteros. Aliás, se passar um helicóptero perto de um veículo desse, ele vai ter uma tremenda instabilidade por causa da turbulência, então terão que ser criadas novas rotas. E o fluxo de veículos vai ser limitado exatamente pela capacidade que se tem de gestão disso tudo eletronicamente. Provavelmente o controle de voo vai ser muito difícil que seja um controle totalmente manual, porque se você tiver centenas de veículos indo de direções diferentes, tentando sair de São Paulo, outros chegando para São Paulo, você vai criar realmente uma nuvem desses pequenos objetos voadores. Então é uma coisa muito complexa e isso só vai ser testado exatamente quando o projeto estiver maduro, o que não está. Por isso que para mim isso realmente justifica que se crie uma empresa, uma SPAC, se capte dinheiro na bolsa, enquanto tem todo esse glamour, então todas as pessoas estão muito com a ilusão de que isso vai resolver todos os problemas de mobilidade de uma cidade com custo baixo. Então imaginem, por exemplo, depois os próprios helipontos, eles têm regras específicas dos edifícios em que eles existem. Se pensam, por exemplo, não, vamos colocar isso em telhado de shopping center, será? Quer dizer, quanto vai custar? O shopping center vai aceitar simplesmente que os veículos partam dali o tempo todo? Em operações de heliponto, por exemplo, é necessário que você tenha um bombeiro civil acompanhando o pouso e a decolagem daquela aeronave, né? Tem um sistema de planejamento, de pouso, o horário, aquilo tudo é registrado. Então não é tão simples assim. Do ponto de vista daqueles que vão ganhar dinheiro nesses projetos iniciais, nesses fundos de investimento, pelo que se diz aqui,
o compromisso de ficar investido nessa fase inicial é de 3 anos, né? Então muita gente que vai colocar o dinheiro, por exemplo, numa fase inicial, ele pode tirar o dinheiro depois de 3 anos e dizer, olha, para mim já deu, as ações que vão ser colocadas ali inicialmente ali a $10 por ação, deve ter realmente se valorizado, enquanto aquilo tudo ainda não se materializa. Então esse é o vídeo 2, eu ainda vou fazer mais um complemento com algumas outras características que eu vejo que são um tanto quanto curiosas desses pequenos veículos voadores.